que a gente tiver, a gente também compartilha com os irmãos, tá bom? Então fica a data aí para vocês lembrarem. Vamos compartilhar a palavra de Deus agora. Você pode abrir sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 2. A gente está seguindo aqui na nossa série de exposições na profecia, né, melhor dizendo, do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Esse livro foi o último a ser registrado aqui no cânon. E logo em seguida você se depara, se você pular aí, né, depois do capítulo 4, você já entra no Evangelho de Mateus. Então, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a gente está expondo esse livro, irmãos, por vários, mas um deles é que assim que a gente terminar esse livro, essa profecia, nós vamos iniciar a nossa série do Advento, que é a preparação para o nascimento de Cristo, para o Natal, né, que é a série que a gente vai começar no início de dezembro. Então, vai ser uma preparação também para nós, enquanto igreja, para essa série também, que virá a seguir. Vamos compartilhar a palavra de Deus a partir do versículo 1. Mas antes, deixa eu só contextualizar aqui, irmãos, o que é que a gente já falou. Alguns irmãos já acompanharam, outros estão, de repente, chegando hoje para ouvir essa série. Nós vimos que Malaquias escreveu para o povo de Israel num tempo onde eles estavam vivendo uma apatia espiritual. Eles já tinham passado por todas aquelas experiências com Deus, no deserto, na terra prometida, viveram um período de exílio, depois voltaram para a terra, reconstruíram o templo. Então eles já tinham tido muitas experiências de alegrias e decepções enquanto povo, e parece que agora eles estavam apáticos, sabe? Aquela indiferença espiritual, aquele momento em que eles dizem, eu acredito que Deus existe, mas eu não estou tão empolgado assim com as coisas de Deus, carregavam frustrações. E esse era o momento, né? Eles estavam ansiosos pela vinda do Messias, mas o Messias não chegava. E eu falei no primeiro sermão que isso pode ser muito semelhante aos sentimentos que nós enfrentamos também. Muitos irmãos que caminham com Cristo há algum tempo, tiveram alegrias com Cristo, tiveram decepções, não necessariamente com Cristo, mas decepções que eles geraram em Cristo, mas não que necessariamente Cristo gerou neles. Decepções com pessoas que se revelaram em nome de Cristo e, por vezes, hoje vivem numa espécie de apatia espiritual, dizendo, Senhor, por que ainda não voltou? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Então, essa palavra serve para alcançar os nossos corações também em tempos de apatia espiritual. E o principal problema, irmãos, que nós vimos que esse povo tinha, a gente falou isso na primeira mensagem. Qual era a principal luta que esses irmãos enfrentavam? O que é que estava no centro do problema que Malaquias estava tratando? Não sei se vocês vão lembrar, mas o centro daquele problema que ele estava tratando não era um povo que duvidava de Deus. Eles acreditavam que Deus existia. Eles tinham tido experiências com Deus. Eles sabiam das histórias que Deus tinha realizado, dos milagres. Mas eles estavam duvidando. Eles eram céticos quanto ao amor de Deus. Para eles, o amor de Deus estava sendo colocado em xeque. Será que esse Deus nos ama mesmo? Será que esse amor realmente é fiel? E é isso que Malaquias começa lembrando aquele povo, dizendo, eu sempre vos amei, eu vos tenho amado. E a gente falou sobre o amor de Deus, um amor eletivo, a eleição de Deus que nós não conseguimos explicar, mas nós entendemos que é um amor que Deus elege aqueles, e nós somos parte desse povo, eleito por Ele. E esse amor derramado sobre os quais Ele elege, não é um amor oscilante, como a minha voz agora. É um amor perene, irmãos. É um amor imutável. É um amor que não varia de acordo com as circunstâncias. É um amor que o Senhor estava lembrando, que não é um amor que existe hoje e um amor que deixa de existir amanhã. É o mesmo amor ontem, é o mesmo amor hoje, é o mesmo amanhã para todo sempre. Deus está querendo chacoalhar eles, dizendo, eu os amo. E inclusive, aquilo que vocês fazem ou deixam de fazer não muda o meu amor por vocês. E o Senhor fala isso para você mais uma vez hoje, meu irmão. Veja que amor escandalizante é esse amor de Deus. Porque não é assim que o ser humano pensa, né? Quando a gente falha com Deus, a gente costuma pensar, Deus está me amando menos hoje. Mas não é isso que o Evangelho da Graça ensina. Ele mostra que o amor de Deus ele é imutável pelo seu povo, irmãos.
Isso não significa que ele não pode ficar irado, que nós não podemos, no sentido humano, entre muitas aspas, porque são as palavras que a gente tenta encontrar, mas entristecê-lo, né? São as palavras humanas para tentar descrever o sentimento de Deus. Isso é uma tentativa humana. Isso acontece, Deus se ira, a palavra de Deus fala, mas mesmo na sua ira, em momentos onde nós falhamos, o seu amor continua sobre nós. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho da Graça, e foi isso que Malaquias começou a ensiná-los. E quando eles entenderam isso, quando nós entendemos isso, que o amor de Deus, esse verdadeiro amor, ele é imutável, aí é que Malaquias começou a tratar de outros pontos com ele. E semana passada nós falamos sobre o culto. E falamos, inclusive, por que culto? Por que Deus começou tratando sobre esse tema? E nós vimos, irmãos, que esse tema era e é importante para Deus, porque o culto ou ele é formativo ou ele é deformativo. Cultos bem prestados produzem pessoas espiritualmente fortes, e cultos mal prestados formam pessoas imaturas espiritualmente. E Deus começa a tratar isso, dizendo, olha, vocês precisam entender que o culto não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Existe algo que eu preparei para o meu povo, não apenas na antiga aliança, mas na nova aliança, e isso é um reflexo da vida espiritual em muitos momentos. E depois que nós falamos sobre isso, que eu não vou ter tempo de recapitular mais por conta do nosso tempo, você pode ouvir no nosso YouTube, o Senhor entra em outro tema hoje aqui, irmãos, a partir do versículo 1, e ele começa a falar sobre e a tratar especificamente com os líderes do povo de Israel. Ele se direciona aos sacerdotes que, à época, eram responsáveis e líderes espirituais do povo. Mais precisamente, ele começa a tratar sobre as omissões e as falhas destes homens que lideravam o povo de Israel. E se você ler comigo agora, e você vai ler comigo agora os versículos 1 a 3, e depois a gente vai seguir nos outros, você vai perceber a dureza e a força com que Deus trata essas afirmações para com os sacerdotes. Nenhuma outra afirmação dele em todo o livro é tão dura quanto essa de agora. Leia comigo, preste muita atenção. Dê atenção a essa dureza que o Senhor emprega nesse discurso. Ele diz assim, através de Malaquias, e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e não apenas enviarei a maldição. Olha o que ele diz, amaldiçoarei as suas bênçãos. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Será que Deus estava bom nesse dia? Eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Meus irmãos, veja o que Deus está falando. Então, você está vendo a seriedade do negócio aqui. Eles querem pegar o cocô dos animais e vai passar no rosto deles, dos que morreram, daqueles que eles tinham levado, que eram doentes, que eram coxos. Vamos orar? Vamos orar, porque esse negócio é sério. Que Senhor Deus e Pai, nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra e principalmente a aplicá-la em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, que a Tua graça seja derramada, porque nós não somos muito diferentes desse povo. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por quê? Primeiro, depois de sair do tema de culto, Deus escolheu falar sobre liderança, dentre vários problemas que ele ainda iria tratar. E por que tanta dureza nesse texto? Eu vou falar algo para vocês da minha história que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem uma parte disso aqui também. Eu cresci num contexto onde eu sempre tive muito contato com líderes. Em que sentido? A maior parte da minha família é feita de empresários. E empresário é sinônimo de liderança, porque o maior desafio do empresário é saber lidar com pessoas, né? Se ele não souber lidar com pessoas, ele pode até ser bom naquilo que ele faz, mas ele não vai ter êxito
na liderança da sua empresa, né? Então, meus pais, meus avós, meus tios, todo mundo sempre foi empresário. Então, eu cresci nesse contexto. Tive e tenho um avô que é envolvido com política, então é um outro tipo de liderança, mas é uma liderança, você lidera, né, do ponto de vista público. Na minha adolescência e juventude, comecei a namorar com Tati, onde meu sogro era pastor e é pastor, então passei a ter uma influência de liderança direta na esfera eclesiástica e passei a ver os desafios e o contexto desse universo. Então, uma coisa que eu aprendi vendo a liderança em vários ambientes foi que e explica o porquê Deus trata com os líderes logo no início aqui dessa exortação a Malaquias, é que a liderança ela é responsável tanto por possíveis mudanças como pela realidade na qual as pessoas se encontram inseridas. Um líder nunca vai ser um bom líder se ele apenas olha para o povo ou olha para os seus liderados e dizem, olha, como está dando tudo errado, é culpa deles. Ele já não entendeu liderança. Porque se está dando algo errado, o primeiro a se responsabilizar é o líder. O primeiro a precisar dizer, olha, se esse povo está indo por esse caminho, claro que existe o pecado deles, mas existe algo em mim que eu posso fazer para eu tentar contornar essa realidade. Porque se existe uma coisa que um líder é ou deveria ser, é influência. Liderança é sinônimo de influência. Então, a gente estava tratando aqui agora, logo cedo, sobre um problema do nosso culto. Eu poderia chegar e dizer, não, se eu fosse um líder sem noção, eu dizer, não, porque o povo é muito irresponsável. Qual é o papel do líder? É dizer, irmãos, vamos alinhar sobre como é que um culto funciona, vamos alinhar sobre pontos que a gente precisa trabalhar para que o nosso culto seja melhor. Isso não significa que se no culto que vem uma pessoa vem e faz um descaso com o culto, chega atrasado ou bagunça, que a culpa é minha. Mas que eu preciso continuamente estar lembrando isso da igreja, e esse é o papel da liderança, é assumir responsabilidade. E é por isso, irmãos, que Deus começa tratando aqui sobre liderança. Porque ele sabia que se ele queria ver uma realidade diferente no povo de Israel, ele precisava começar tratando com os líderes. Porque é impossível que algo substancialmente diferente aconteça em qualquer organização sem que a liderança esteja envolvida naquele processo. É assim que o ser humano foi criado para ser diante de Deus. Líderes existem para conduzir o povo sob a liderança de Deus em qualquer das áreas que você possa imaginar. Porque ele carrega o poder da influência e da mobilização. E é daí que vem o tema da nossa mensagem, o poder da liderança. E quando a gente escuta isso, alguns podem associar algo bom. Olha, a liderança tem poder. Mas quem é líder talvez já sinta outro peso, dizer, olha quanta responsabilidade, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Qual é o versículo mesmo? Pois é, mas é bíblico, irmãos, porque quando Deus delega poderes, nenhum poder é inato, irmãos. Se você exerce poder na sua empresa, se você exerce poder na sua família, você é pai, você é mãe, você exerce poder familiar. Se alguém exerce poder liderando a igreja, esse poder não é nosso, esse poder é delegado por Deus. Então, esse poder, no final das contas, é do próprio Deus e nós nos responsabilizamos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto gestores, enquanto pastores, a responder por isso diante de Deus. E é por isso, voltando aqui para o texto, que Deus começa tratando com os líderes do povo. A prova de tudo isso que eu estou falando é o que está lá no versículo 8. Vai lá no versículo 8. Vê o que é que Deus está falando. Mas vocês se desviaram do caminho e, por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo assim, olha, vocês tinham poder e vocês usaram o seu poder não para o bem, mas para o mal. Deus deixa claro que pela influência daqueles homens, muitos tropeçaram, irmãos. E é por isso que Deus começa tratando com os líderes. Porque um líder bom abençoa gerações, mas um mau líder destrói gerações, irmãos. Destrói. O mau exemplo e o mau ensino dos sacerdotes destruíram muitas vidas.
Isso nos mostra que a liderança, seja ela qual for, inclusive a espiritual, nunca é neutra, irmãos. Ou ela é uma bênção, ou ela é uma maldição. E o desvio do povo de Israel começou na sua liderança. Porque primeiro os sacerdotes se corromperam, desprezando o nome de Deus, e depois o povo começou a trazer animais cegos, coxos, doentes, como falamos. Quando os líderes não honram a Deus, o povo se desvia. Onde falta a profecia, a palavra de Deus fala, o povo perece. Leia comigo Oséias capítulo 4. Leia comigo. Porque a gente conhece uma parte desse versículo, mas talvez você nunca leu ele até o final. Aquele versículo que diz assim: o meu povo está sendo destruído, em outras versões, né? O meu povo perece, pois lhe falta o conhecimento. Aí, essa parte talvez você já conheça, mas olha a continuidade do texto. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então ele fala desse analfabetismo bíblico, né, do conhecimento de Deus, e depois ele diz, olha, e sacerdotes, vocês são culpados disso. O povo tem a culpa, mas vocês também são culpados disso. E é por isso, irmãos, mais uma vez, que o capítulo 2 se inicia com palavras tão duras a esses homens. E o que é que Deus esperava deles, mas não encontrava? Em primeiro lugar, é o que a gente vê no versículo 2. Se vocês não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, aí ele começa, enviarei sobre vocês maldição, amaldiçarei as suas bênçãos. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o que Deus espera, em primeiro lugar, de qualquer líder, mas também de qualquer pessoa, por tabela, é honra ao seu nome. O que ele espera de nós são pessoas que honram a ele. E o fato desses líderes estarem desonrando a Deus é o que gerou essa ira. Mostrando para a gente que esse é um assunto sério para os nossos dias também, irmãos. Charles Spurgeon dizia que o maior instrumento de Satanás dentro de uma igreja é um ministro infiel. E a prova está aí, o porquê, pela influência que isso pode gerar. E é por isso que quando a gente olha para a realidade da igreja brasileira, irmãos, a gente não pode, olhando para uma realidade onde vemos igrejas tão adoecidas, um evangelho tão desfigurado, é por isso que a gente não pode deixar de olhar para esse cenário e sermos vozes proféticas também para dizer o tanto de heresia, de baboseira, de palavra de destruição que tem sido ensinada por aí. Talvez você não entenda, diz assim, pastor, mas deixa isso para lá, cada um faz o seu. Não é bem assim, irmãos. Porque se fosse assim, a gente não veria a seriedade que Deus trata esse tema. E por que Deus trata com seriedade esse tema? Porque Ele sabe o estrago que isso faz. Então, irmãos, isso precisa ser levado a sério por nós, né, olhando para as nossas vidas em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Será que eu estou honrando a Deus em primeiro lugar? Né, olhando para, se você exerce liderança, não apenas na igreja, mas em qualquer lugar, olhar e dizer, será que eu estou honrando o nome de Deus com a minha vida? Olhando para as pessoas que exercem liderança sobre você e podendo realmente dizer, será que essa pessoa está honrando o nome de Deus? Porque nós precisamos avaliar como tem sido também as lideranças sobre nós. E olhando para a sociedade, porque existem muitas pessoas, irmãos, como eu vi essa semana, dentro da igreja que precisam ser evangelizadas. A gente esqueceu disso. E existe uma linha tênue aí, claro, né, de um respeito, né, a outras visões e ideias, é claro. A gente precisa ter um zelo também para não manchar a igreja de Jesus. Mas, por outro lado, a gente precisa saber que tem pessoas que estão sendo apresentadas a um evangelho tão desfigurado que você tem que olhar para ela e dizer, meu Deus, essa pessoa precisa conhecer a Jesus, porque esse pastor, esse líder, ou essa influência familiar que ela tem, está apresentando um evangelho completamente desfigurado para ela. Mas, enfim, irmãos, voltando aqui para o texto, né? Voltando aqui para a palavra de Deus. Quais eram as práticas desses sacerdotes concretas que implicavam uma desonra ao nome de Deus? Porque a desonra é algo meio genérico, né? Eles desonram o nome de Deus, mas como? O que é que eles estavam fazendo ou o que eles não estavam fazendo
que desonravam o nome de Deus. Vamos ler aqui, a partir do versículo 4 e 5 agora. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Preciso explicar algo aqui, porque ele faz uma referência ao pacto de Deus com Levi. Porém, embora Levi tenha dado origem à linhagem dos sacerdotes, Levi não foi exatamente um sacerdote. Então, quando ele faz menção a esse sacerdote levítico, ele está falando, em primeiro lugar, de toda essa descendência de Levi, como, por exemplo, Arão, que veio como um sacerdote e que foi essa representação dos sacerdotes naquele contexto. Mas tem algo muito interessante, irmãos, porque quando a gente vai explorando a Bíblia, em Números 25, a gente vê que é muito provável que Malaquias estivesse fazendo menção a um sacerdote específico, que se chama Finéias. Abra em Números 25 aí na sua Bíblia. Números 25. Aí você diz, rapaz, e tem alguma coisa em números mesmo, é? Tem coisa em números, tá vendo? Se você nunca abriu, comece a ler números hoje. Abra hoje, a partir de hoje eu vou ler números. Números 25. A partir do versículo 11 aí, basicamente ele mostra, irmãos, que o que é que estava acontecendo ali? Os israelitas começaram a se envolver com mulheres moabitas de outra nação e a adorar os deuses moabitas. E isso provocou, obviamente, a ira de Deus, porque Deus tinha deixado claro que eles deviam se relacionar só com o seu povo. E Finéias, um sacerdote fiel, vendo esse pecado, vendo a idolatria, ele tomou uma ação radical, irmãos. Inclusive, não vou ter tempo de explicar isso aqui hoje, mas a ação radical dele foi matar o israelita e uma mulher midianita que estavam cometendo esse pecado. E como resultado, a praga de Deus que estava assolando aquele povo por conta daquele pecado, onde eles estavam se misturando, cessou, porque agora aquela prática havia sido interrompida naquela situação. E aí no versículos 11 a 13, aí, que vocês estão abertos, em outras palavras, Deus reconhece o zelo de Finéias e faz uma aliança de paz com ele e com seus descendentes. Diz assim, Finéias, a partir de agora, o sacerdócio levítico vai ser eterno, perpétuo, porque você foi fiel, você foi alguém que levou a sério as minhas palavras. E, basicamente, a partir daqui, ele começa a usar esse exemplo de Finéias e traz para a gente algumas características de um sacerdote que o honrava. E aí, trazendo para os nossos dias, tudo isso que a gente vai falar aqui, isso vai se aplicar à minha e à sua vida. Em primeiro lugar, se você liderar pessoas em qualquer instância, você pode aplicar isso à sua vida, mas você pode aplicar isso à sua vida independente disso, porque você é alguém que precisa honrar a Deus do mesmo modo que um líder. E essa é exatamente a ideia do sacerdócio universal, que Lutero, na Reforma Protestante, e outros reformadores trouxeram, dizendo que agora, na nova aliança, todos éramos sacerdotes. Ainda que existam papéis e funções, tal qual havia na antiga aliança, todos são chamados para se apresentarem diante de Deus por meio de Cristo Jesus e são chamados para apresentarem outras pessoas a Deus por meio de Cristo Jesus. E quais eram essas características, irmãos, de Finéias que nós podemos aplicar às nossas vidas? Vamos para o versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Eu vou começar aqui por essa primeira parte, quando diz assim, ele andou comigo em paz e em retidão. Porque uma das características marcantes na vida de Finéias e desse sacerdócio levítico foi que esse homem e esses homens, em regra, andavam com Deus. E andavam com Deus não de qualquer jeito. Andavam com Deus em paz e em retidão. Em outras palavras, Deus não era apenas um conceito para esses homens. O Senhor era uma pessoa, um Deus com o qual eles se relacionavam.
E era um relacionamento marcado por uma obediência. Eles diziam: esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Eu vou obedecê-lo, eu vou honrá-lo, eu vou viver com ele, eu vou me relacionar com ele, eu vou conhecê-lo, eu vou ter experiências com esse Deus, eu vou viver pela fé, eu vou consagrar minha vida, as minhas lutas, dificuldades, aquilo que eu não posso fazer, eu vou colocar diante dele. E ele vai fazer a sua vontade. Em alguns momentos ele vai atender a minha oração, ele vai fazer milagres. E minha filha vai crescer 4 centímetros. Mas mesmo que não aconteça, eu vou continuar servindo a ele. Porque ele é fiel, porque ele é o Deus que me criou, porque ele sabe tudo o que eu preciso. Ou seja, eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus, irmãos. E olhando para o exemplo de Cristo com os 12, nós aprendemos algo muito interessante aqui. Porque se você parar para pensar, Jesus chamou 12 apóstolos. E ele chamou esses 12, não foi em primeiro lugar para fazer coisas por ele. Isso foi uma consequência. A primeira coisa que Jesus fez junto com aqueles homens foi passar tempo com eles, treinando-os, se relacionando com eles, ensinando a eles. E Jesus passou 3 anos com aqueles homens. E só depois que aquele tempo se consumou, que aquelas vidas foram seladas umas com as outras, é que Deus começou a enviá-los à missão. Nos mostrando, irmãos, que definitivamente Deus está muito mais interessado em quem nós somos diante dele do que com o que nós fazemos por ele. E não que o fazer não seja importante, mas isso é uma consequência de um relacionamento com Deus. Portanto, um requisito essencial, irmãos, para sermos homens, mulheres que honram a Deus, para sermos líderes que honram a Deus, é termos vida com Deus. É algo tão óbvio isso, na verdade. Mas como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o nosso relacionamento real, constante, palpável, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira com Deus? Existe relacionamento seu com Deus através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através das disciplinas espirituais. Isso pode parecer óbvio, né, irmãos, o que eu estou falando, principalmente para líderes, mas certamente não é uma realidade em nossos dias. Existem homens que lideram igrejas, que pregam em púlpitos, ou que lideram em vários outros lugares, que dizem crer em Deus, mas não creem na oração. Que sobem em púlpitos para pregar a Bíblia, mas depois dizem que ela é um livro desatualizado e insuficiente. Nessas palavras, nesses termos. E eu só consigo perceber, irmãos, que no final, quem não crer no poder da oração, quem não crer na suficiência das Escrituras, no final das contas, muito menos vai querer se comprometer a ouvi-lo e a obedecê-lo. É algo um tanto óbvio, não é? E certamente essa característica, ela precisa ser nossa. Não apenas de líderes, ou não apenas sobre quem está influenciando outras pessoas diretamente, porque esse é o único meio de viver uma vida digna. É o único meio de honrar a Deus. É o único meio capaz de lhe fazer alguém que tem uma vida verdadeira. É quando você se relaciona com o seu Criador. Enquanto nós não nos relacionamos com Deus de verdade, a nossa vida é uma sobrevida, irmãos. É um projeto de vida. É algo que pode ser chamado de qualquer outro nome menos de vida. Porque vida verdadeira a gente só tem quando a gente está vivendo no relacionamento com aquele que nos criou, com aquele que nos fez, com aquele que nos soprou vida. Portanto, quer ser um bom líder na sua família, quer ser um bom líder no seu trabalho, quer ser um bom líder no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, ande verdadeiramente com Deus e o obedeça. E o resto, meu irmão, ele faz. O resto ele sopra, o resto ele opera, o resto ele realiza pela sua graça e pelo seu poder. Mas o texto continua. E no versículo 6, que a gente já leu, na verdade, diz assim: a verdadeira instrução esteve na sua boca. E aí no versículo 7,
ele diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E aí, irmãos, a gente poderia fazer várias aplicações aqui. A primeira aplicação seria, focando no aspecto de liderança espiritual aqui, é que uma das marcas que são indissociáveis de um líder espiritual que honra a Deus é alguém que tem uma doutrina sólida, que tem uma doutrina na qual você sabe que, apesar de nenhum de nós sermos perfeitos, está alinhada com a palavra de Deus. Porque há uma conexão profunda entre o que o homem fala e o que ele é. Eu sei que num tempo de tantas hipocrisias, às vezes tem gente que está, vamos dizer assim, saturada de palavras, na verdade. Mas eu não posso deixar de dizer para você que palavras continuam importando. E aquilo que se fala nem sempre se reflete aquilo que é. Mas muitas vezes aquilo que se fala se reflete o que é. E aquilo que não se fala também se reflete aquilo que é. Então, irmãos, quando o ministro sonega a palavra de Deus ao seu povo, torce a palavra de Deus, ele não está sendo um ministro que honra a Deus. E aí, como eu falei, é isso que a gente tem visto em tantos contextos. De um lado, o liberalismo, a Bíblia é insuficiente, a Bíblia não é bem assim. De outro, é sincretismo, pega um pouquinho de cada lugar, um pouquinho de cada fé, e junta e diz, está tudo bem, é isso aí, esse pacote completo, né? Um relativismo, ou um pragmatismo, não, isso aí é besteira, tudo, vamos para a prática, vamos fazer, vamos ver como é que funciona. Então, irmãos, do mesmo modo que os sacerdotes tentaram obter popularidade mudando a lei de Deus, nós temos visto isso acontecer hoje. Hernandes Dias Lopes disse que a igreja passou a ser um produto, o púlpito um balcão, o templo uma praça de barganha e os crentes consumidores. E por isso que nós não podemos deixar de entender a seriedade que há nisso. A verdade, irmãos, é mais importante do que o sucesso. E a fidelidade é mais importante do que a popularidade, amém, irmãos? E isso se aplica não apenas na vida de um ministro. Isso se aplica na vida da igreja. Plenamente se aplica à sua vida. Você vai lutar contra isso dentro da sua casa, porque algumas vezes você vai sentir enquanto mãe ou enquanto pai, mas principalmente enquanto mãe. Pelos aconselhamentos, eu sei que essa é uma das tentações maiores das mães. Eu estou sendo muito dura com meu filho, com a minha filha. Eu acho que hoje eu vou aliviar um pouco, não vou falar, porque eu já falei tanto. Meus irmãos, se for a verdade, fale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A culpa deveria estar em nós quando nós somos omissos e não quando nós somos ativos em proclamar a verdade, inclusive em nossa casa. Então, irmãos, isso vai se aplicar ao nosso trabalho, isso vai se aplicar a todos os lugares, porque ter a boca cheia do conhecimento de Deus não é apenas para ministros do Evangelho. É para todos aqueles que professam o nome de Jesus, que são discípulos de Jesus. Porque o que o mundo mais precisa hoje é de homens e mulheres que guardam o conhecimento e que da sua boca as pessoas podem encontrar instrução. Mas instrução da onde? Da minha cabeça, das minhas ideias, da minha história? Não. Da palavra de Deus. E por isso que você precisa ler a palavra. Se você não ler a palavra, como é que você pode transmiti-la? Como é que você pode instruir a outros? Portanto, meus irmãos, lembrem que você é chamado a pregar a palavra, a ensinar a palavra de Deus no púlpito que Deus lhe der. Como assim, pastor? Eu tenho um púlpito? Tem. Você tem vários púlpitos aqui. Sua família é seu púlpito. Seu trabalho é seu púlpito. Sua escola é seu púlpito. Sua faculdade é seu púlpito. O lugar que você vai, onde Deus coloca pessoas diante de você, ali é o seu púlpito, amém, irmãos? Ali é o lugar onde você pode apresentar e guardar o conhecimento e da sua boca muitos ouvirem a instrução que Deus tem para dar através da sua vida, amém? Creia nisso, meu irmão. Isso não é uma ilusão, isso é uma realidade. Talvez você diga, mas eu nunca vivi isso, porque você nunca ousou falar
Porque você nunca ousou dizer, olha, eu tenho algo para falar da parte de Deus. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Claro que você precisa de sabedoria, né? Como, quando, onde. Mas talvez os nossos dias precisam, e a nossa igreja e os cristãos do século XXI precisam ouvir muito mais sobre ousadia do que sobre temperança nesse sentido, irmãos. Eu não creio que o nosso maior desafio nesse sentido é a falta de ousadia. Eu acho que, ou melhor, não tenho dúvidas que o nosso maior desafio, em resumo, é sermos mais ousados. É a gente ouvir da parte de Deus, olha, vai lá e fala, vai lá e prega, vai lá e testemunha, vai lá e compartilha, porque exatamente as pessoas hoje estão precisando ouvir de nós, no mundo que está árido, irmãos, da voz de Deus no nosso meio. Então essa é uma marca. É a marca de alguém que ensina a palavra de Deus. Terceiro lugar, irmãos, aí no versículo 6 ainda. Leia comigo o versículo 6. No final aí, que a gente já leu. E afastou muitos da iniquidade. Essa é uma marca também, irmãos, de alguém que busca honrar a Deus, liderando sua casa, liderando seu negócio, liderando qualquer área. Porque se há uma coisa que um crente pode produzir na vida de outro, é livrar pessoas do mal. Livrar pessoas do mal. Eu citei agora aquele filme, né? A Forja. E quem já viu, o que seria a vida daquele jovem se não fosse aquele senhor? Não vou falar mais detalhes para não dar spoiler, né? Mas para pensar. E quem não viu, aí fica o incentivo, né? Para você assistir. O que seria? E o que é que ele fez, além de ensinar a palavra de Deus e ter andado com Deus? Ele foi alguém que literalmente livrou aquele jovem do mal. Os males que nós nem conseguimos imaginar quais seriam, mas que seriam muitos, você deve concordar comigo. Portanto, meu irmão, eu queria que você lembrasse disso, que um líder, ele é alguém que precisa entender que parte do seu papel é livrar pessoas do mal. E eu fico olhando para as histórias aqui de vocês, as quais a maioria eu tenho oportunidade de conhecer detalhes. Eu fico lembrando o que não seria se não fosse Cristo na vida de vocês, nas nossas vidas. Onde é que nós estaríamos se não fosse a intervenção de Cristo e a intervenção da Igreja de Cristo na sua vida? Eu vou falar isso aqui porque eu falei isso publicamente no casamento deles, né? E eles falam para mim até hoje, que foi uma coisa que os marcou. Né? Eu falei quando eu estava pregando o casamento de Dani e Eduardo, e eu lembro que tinha mais ou menos um ano que a gente tinha se conhecido, e eu disse assim para eles, onde é que vocês estariam há um ano? Onde é que vocês estavam? E onde é que vocês estariam hoje se não fosse Jesus na vida de vocês? Né? Então imagina isso aplicando a sua vida agora. Onde é que você estaria hoje se não fosse Cristo intervindo na sua vida naquele dia, naquele momento? E usando pessoas para isso. Porque Deus usou pessoas, provavelmente, para lhe apresentar a Cristo. E o nosso papel agora, irmãos, é fazer isso com outros. Talvez uma das tentações que Satanás coloca no nosso coração é fazer a gente achar que as outras pessoas estão muito bem. Mas a gente precisa lembrar que isso é mentira. Porque quem não tem Cristo não pode estar bem. Você ouviu o que eu falei? Quem não tem Cristo não pode estar bem. Ela pode parecer bem o que for, mas você tem os olhos de Cristo, você enxerga o mundo pelos olhos da fé. Então você pode ver um multimilionário morando na avenida, numa mansão, tendo jatinho, com corpo esbelto, com a conta bancária cheia. Se ele não tem Cristo, você sabe olhá-lo espiritualmente e dizer, ele não está bem, porque ele precisa de Jesus. E ele precisa ser afastado das muitas iniquidades que hoje ele já vive e que ele ainda tem muitas para serem libertas também. Então não esqueça disso, meu irmão. Isso se aplica a nós. Nós precisamos entender que nós somos chamados a livrar outros dos males, assim como o Senhor tem nos livrado dos males. E por fim, meus irmãos, no versículo 8 e 9, vamos lá para os versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim, por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Então aqui Deus já está dando a sentença para os sacerdotes.
na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Eu queria pegar esse último ponto aqui, se mostraram parciais na aplicação da lei. Uma das marcas negativas que eles não tinham e que eles deveriam ser, eram ser imparciais. E eles não eram isso. Eles favoreciam uns, penalizavam outros. E isso é uma outra marca, irmãos, que desonra a Deus. Porque um líder e um discípulo de Jesus, mais uma vez, não é regido pela conveniência, mas é regido pela verdade. Ele nos ensina, o Senhor Jesus, a sermos pessoas que vão tratar os outros segundo aquilo que elas precisam e não segundo as nossas conveniências, de maneira parcial para um, para outra. E isso é uma das marcas de um líder espiritual. E isso precisa começar nas nossas casas, no tratamento com os nossos filhos. Às vezes a gente tem um filho que é mais fácil no temperamento, outro que é mais difícil. E às vezes a gente joga duro com um e com o outro, só porque ele falou mais bonitinho, a gente deixa de tratar ali com a seriedade que deveria ser tratado. E os exemplos desses poderiam ser diversos, irmãos. Lembrando que se a gente quer honrar a Deus, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos pede e não aquilo que nós achamos mais conveniente. Essa é uma marca de um líder espiritual e uma marca de qualquer discípulo de Jesus que deseja ser fiel a Ele. Amém, meus irmãos? E eu quero concluir dizendo que depois de ouvir tudo isso, talvez você se sinta, e deveria mesmo, se sentir reprovado em muitos sentidos. Deveria. Se você está se sentindo muito bem, está errado. Você não entendeu. Você deveria se sentir reprovado. Dizer assim, como eu estou longe, Senhor, de ser um bom líder. Como eu estou longe, Senhor, de ser um bom discípulo em algumas áreas da minha vida. Como eu estou longe de honrar o Senhor diante de tantas lutas que eu ainda travo na minha vida. E como eu disse, que bom que você chegou a essa conclusão, se assim você também chegou. Porque assim como os líderes de Israel falharam, irmãos, e falharam feio, qualquer homem, qualquer mulher e qualquer líder, por mais piedoso, vai falhar em algum momento. O irmão que está ao seu lado aí, por mais que você goste dele, ele vai falhar com você em algum momento. A gente vai ter agora um curso de membresia, vai começar de novo quarta-feira, né? Tem 8 irmãos inscritos para participar, alguns estão aqui presentes. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente vai falhar com você enquanto igreja. Porque tem gente que chega aqui na igreja querendo achar uma resposta para outras dificuldades que ela tiver em outros lugares. E eu não estou dizendo que tem lugares que não é um problema apenas, é tudo que está errado, né? Mas eu queria dizer para você, a gente vai falhar com você em algum lugar. Agora, o que a gente pode prometer é que a gente vai sempre buscar se arrepender, se falharmos, pedir perdão a Deus e não persistir no erro. Amém, irmãos? Porque é isso que a mensagem do Evangelho nos ensina. Todos pecamos. E nós precisamos ter essa consciência. Porque quando nós olhamos para o povo de Israel, às vezes a ideia que a gente cria é esses sacerdotes mereceram mesmo. Mereceram receber o esterco na cara. Mas somos nós, irmãos. Porque só houve um que nunca falhou. Enquanto homem e enquanto líder. E esse homem se chamou Jesus. Abra comigo em Hebreus no capítulo 4. Para a gente terminar essa mensagem. E leia comigo com atenção esse texto. Versículo 14. Para nós concluirmos esse sermão. Leia com atenção. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Irmãos, os líderes de Israel falharam em honrar o nome de Deus. Nós, por vezes, falhamos enquanto pessoas, enquanto líderes.
Mas Jesus, nosso grande sumo sacerdote, nunca falhou. Não está falhando agora. Mesmo nesse momento aí, na luta que você está enfrentando, ele não está falhando. Ele continua sem falhar. E ele nunca falhará, meu irmão. Nunca falhará. Diferente dos sacerdotes da época de Malaquias que trouxeram maldição por sua negligência, por sua parcialidade, Jesus veio para nos trazer vida, para nos trazer paz, porque ele é o grande e perfeito sumo sacerdote. Ele não apenas andou em retidão com Deus, não apenas isso, mas ele pegou essa retidão plena, perfeita, e ofereceu como sacrifício diante de Deus por nós. Seu corpo foi moído, seu sangue foi derramado como sacrifício em nosso lugar. Portanto, Hebreus capítulo 4, irmãos, nos lembra que temos em Jesus um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, como nós, mas sem pecar. Por isso que na sua luta, nesse drama que você de repente enfrenta hoje, e você diz, Deus não vai entender, ele é grande demais, ele é nobre demais. A palavra de Deus diz, ele entende sim, ele foi tentado nisso também. Só que a boa notícia é que ele foi tentado nisso e ele venceu a tentação. Então ele pode lhe ajudar também a vencer a tentação. Ele foi tentado em tudo, irmãos, mas sem pecar. E é por isso que nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança para receber misericórdia e ajuda em tempos de necessidade. Portanto, ao olhar para a sua própria vida, ao olhar para a sua liderança em casa, no trabalho, na igreja, se você faz isso e você se sente insuficiente, diga assim, glória a Deus por isso. Porque esse é o primeiro caminho para você ir até Cristo. E quando você vai até Cristo, você encontra aquele que é suficiente. Você encontra aquele que é o líder perfeito, que nunca falha, e sua liderança é marcada por amor, justiça e fidelidade. E onde nós, irmãos, como líderes, como seguidores dele, falhamos, sabe o que ele faz? Ele nos cobre com a sua graça. Ele nos cobre com a sua graça. E é isso que eu peço que ele faça por mim. Sou pastor de uma igreja, eu sei da responsabilidade que é, especialmente pregando um texto como esse. E eu peço, Senhor, me cobre com a tua graça, Senhor, nas minhas falhas. E eu peço que ele faça isso sobre a sua vida também. Cobre, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, com a tua graça sobre as falhas que eles podem estar cometendo e os habilita com poder para fazer diferente, Senhor. Para fazer diferente. Porque o poder que Deus nos dá, irmãos, é uma bênção. Não veja poder como algo negativo, não. Ele só é negativo se ele for usado para o mal. Mas poder, quando vem de Deus e é usado para o bem, é uma bênção. Então pare para pensar no poder que você exerce em casa e diga, Senhor, que privilégio, eu posso influenciar os meus filhos no teu caminho. Você olha para o poder que porventura você pode exercer no seu trabalho e diz, Senhor, é uma grande responsabilidade, mas que bênção, porque tem mais pessoas que eu posso influenciar para seguir nos teus caminhos. Então, irmãos, lembre disso, mas lembre-se que ela só será uma bênção, esse poder da liderança, se nós seguirmos a Cristo, o líder que nunca falhou. Porque só assim a gente vai poder verdadeiramente abençoar vidas de acordo com o propósito de Deus. Portanto, que a nossa confiança esteja nele. E assim como Jesus, especialmente como Jesus, sejamos líderes que honram a Deus em todas as esferas da vida e conduzem outras pessoas à paz e à retidão pelo poder do Evangelho. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Queria que você pudesse ter um tempo, você e Deus, antes de nós orarmos juntos. Você possa responder ao Senhor o que é que Ele falou ao teu coração, o que é que você se sente chamado a fazer.